O notável psicoterapeuta italiano Piero Ferrucci, entre as obras monumentais que escreveu, uma delas é dedicada à gentileza. Piero Ferrucci foi discípulo de um dos mais notáveis psiquiatras do século XX, Robert Assagioli. Assagioli criou uma doutrina psicológica, que é chamada a psicossíntese. Nessa doutrina, ele procura fazer, como o nome diz, a síntese de todo o pensamento psicológico, objetivando sempre atender a criatura na sua transformação moral. A psicossíntese de Roberto Assagioli é espiritualista, converge para os arcanos profundos do self, para o ser que nós somos. E é fascinante notar que ele é considerado um dos pais da psicologia profunda, chamada Quarta Força em Psicologia, que foi criada em Big Sur, na Califórnia, por volta de 1975, mais ou menos, quando ali se reuniam as maiores celebridades psiquiátricas do mundo, incluindo da América do Norte, em seminários que dividiram a história da medicina neste país. Até então, a medicina americana tinha em mente a doença. A partir dos seminários de Big Sur, a medicina passou a ver o doente. E um desses herdeiros é um dos maiores cancerologistas infantis, o Dr. Bernie Siegel. Ele estabelece que a doença é o efeito do doente. E a Organização Mundial de Saúde anota que não existem doenças, existem doentes. Pessoas predispostas à instalação da doença. O Dr. Bernie Siegel, cancerologista infantil, procura demonstrar que quando se ama, não se adoece. Tese junguiana. Tem-se doença, mas não se fica doente. O doente é o indivíduo que não se cura. A doença é transitória. Nós temos doenças, transferimos-nos de uma doença para outra. Mas há pessoas que são doentes, estão sempre com problema e gostam do problema que têm. O Dr. Siegel estabelece que a doença está na cabeça, no pensamento, no conflito, mesmo câncer. E que a maioria dos cânceres femininos de mama e de colo de útero são resultado de divórcios litigiosos, do ciúme e dos conflitos de relacionamento doméstico. E no homem, ciumento, avaro, de temperamento difícil, é o câncer de próstata. O organismo produz distonias. E aproveito-me para pedir a todos os homens aqui presentes, em benefício da sua saúde, ao completar 40 anos, faça o exame de PSA, o hormônio masculino. Não dói. Primeiro explicar, porque o homem adora sofrimento. Não dói, é uma picada, tira o sangue e analisa. Se for até 4, está excelente. Se o PSA estiver entre 7 e 10, merece novos exames. E se tiver mais de 10, exames cuidadosos, pela possibilidade do câncer. Possibilidade de 90% ser câncer. Nós podemos evitar isso se fizermos cada 6 meses o exame de PSA. Como a mulher, através da palpação, pode detectar o câncer na sua origem, que é absolutamente curativo.
Diz o Dr. Siegel, câncer é uma palavra. Não é o câncer que mata, é a pessoa que se deixa matar pelo câncer. Porque não cuida, porque não acredita, e dizer aos que são espíritas, se algum espírito for cuidar do seu câncer e disser que deixa o médico, deixe o médium, porque é um criminoso. O espiritismo não veio para solucionar problemas orgânicos, veio para curar a alma, para evitar os problemas orgânicos. Os bons espíritos ajudam-nos. Chico Xavier, o maior médium dos últimos séculos, tomava 20 pastilhas por dia, graças às quais chegou aos 92 anos. Se ele não seguisse a terapêutica cardiológica, teria morrido por ocasião do primeiro infarte em 1976. Por outro lado, eu sou um exemplo. Tive parada cardíaca, morte cardíaca, fiquei praticamente inutilizado, tive angina por mais de 5 anos. E graças aos medicamentos, em particular aos vasos dilatadores, estou aqui mais saudável do que quando contava 40 anos. Muito curioso que o meu cardiologista me deu entre 28 e 32 dias de vida. Se eu não fizesse nada, ficasse na cama deitado, lamentando, esperando a chegada da morte. A benfeitora espiritual me perguntou, que fazes? Estou repousando. E não vais à sessão mediúnica? Não, senhora. O médico disse, se eu caminhar, o esforço, eu tenho a morte imediata. E quanto tempo ele te deu? 28 a 32 dias. Pois eu prefiro que tu morras amanhã, no trabalho, a morreres na ociosidade daqui a pouco tempo. Vem, porque eu já vou. Eu disse, minha irmã, eu estou 95% morto. Ela perguntou, qual é a vantagem? Não estás falando comigo que estou 100% morta? Eu levantei-me, fui para a sessão mediúnica e 6 meses depois eu fui ao velório do meu médico e fiz uma linda prece. E aqui estou absolutamente curado. Toda a área necrosada do infarte desapareceu. Com a terapêutica mental, a terapêutica convencional e a terapêutica espírita. Aí sim, água fluidificada, passes, intercâmbio mediúnico e uma vida saudável no meu limite, do ponto de vista ético-moral. Então, saúde, diz a Organização Mundial de Saúde, não é a falta de doença, é resultado de 4 fatores: equilíbrio emocional, harmonia orgânica, social e econômica e espiritual. Introduziram o equilíbrio espiritual. As pessoas que têm uma religião adoecem menos do que as que não têm. Estatística americana. E as pessoas, quando estão enfermas e têm crença religiosa, curam-se mais do que aqueles que não na têm. Experiências realizadas pela doutora Rachel, em São Francisco, na Califórnia. Então é a nossa mente. Nós temos o dever de cuidar da nossa existência e torná-la o mais apetecida possível, o mais agradável. Aprendamos a rir, porque quando nós sorrimos, a saliva produz uma substância chamada imunoglobulina. Ela trabalha na digestão e nos imuniza de enfermidades infecto-contagiosas. Jung afirmava, as pessoas introspectivas adoecem mais do que as extrovertidas. Porque o extrovertido não guarda mágoa. O introvertido diz até a morte e morre. Então, nós temos essa terapêutica extraordinária do espírito através das maiores autoridades médicas da atualidade. Um dos mais notáveis médicos de Harvard, o Dr. Benson, estabelece no seu Memória das Células que nós somos o que pensamos. Até parece que ele copiou do Espiritismo.
porque nós somos o resultado daquilo que fizemos e seremos o resultado do que fizermos. Hoje colhemos, mas estamos semeando. Amanhã colheremos. Se estamos com problema emocional, depressão, distúrbio do pânico, Alzheimer, síndrome de Parkinson, ou o que seja, ou um câncer, recebamos a doença com alegria. Parece masoquismo, mas não é. Porque eu estive com angina pectoris e não desejo a ninguém. Dizem que o parto é uma das dores terríveis. Parto e deslocamento da pedra pelo canal dos rins. Mas a angina pectoris é de tirar a alegria de viver. Porque quando a gente respira, uma lâmina parece que rasga o coração. E na hora eu fazia um rictus. Mas os me diziam, morrer do trabalho, meu filho. Morrer na ociosidade. Não podia falar, falava mais pausado. Aos 85 anos de idade, embora ter me chamado de velho, portanto, um garotaço, eu posso realizar seminários de 8 horas diária e a conferência à noite sem sentir cansaço. Por um ato de disciplina. Tudo é hábito. Proceder bem, proceder mal é hábito. É, portanto, opção. Com esse introito, merece que nós recordemos que é necessário criarmos o novo mundo. O novo mundo já começou, como disse muito bem. A eternidade é aquele rociar da pluma da ave, cada 1000 anos, até destruir totalmente uma montanha. O que será, entre aspas, impossível, mas é a eternidade. O nosso tempo, tecnicamente, está dividido em 2 tempos na língua grega. Cronos e Kairos. No tempo Cronos é a horizontal. Hoje, amanhã, depois de amanhã. Então eu deverei voltar em tal oportunidade. E o tempo de Kairos é o tempo da emoção, da espiritualidade. Esse tempo que não tem tempo. Notem que há uma diferença. Quando estamos alegres, como passa o tempo rápido. Quando estamos doentes ou quando estamos esperando ser amado, não chega nunca. Como demoram 2 minutos. Então vejamos o que diz o Pequeno Príncipe, de Antoine Saint-Exupéry. Se tu dizes que vem às 4, desde as 2 eu te espero. E é verdade. Há uma expectativa, um encantamento. A gente fica tão ansioso que quando a pessoa chega, está desanimado de cansaço. E a pessoa pergunta, não está alegre não? Estou. É o tempo de Kairos. Então é necessário que nós trabalhemos neste tempo pela nova era que já começou.